Olá, turma, seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina de estruturas de dados. Hoje, enfim, nós vamos encerrar o conteúdo de arquivos e para encerrar esse conteúdo, nós vamos implementar funções para alterar um registro e excluir um registro. Dessa forma, nós completamos a nossa aplicação e ela se torna uma aplicação completa, onde eu consigo fazer inclusões de registros, mostrar todos os registros, alterar e excluir registros. E no final da aula, nós vamos dar continuidade no exercício que nós começamos em aulas anteriores e vamos concluir esse exercício incluindo essas funcionalidades que nós vamos aprender hoje. Bom, então vamos fazer duas coisas hoje, alterar registro e excluir registro. São operações um pouquinho mais complicadas de se fazerem, mas com as funções certas a gente consegue implementar sem problemas. Para a gente alterar um registro guardado dentro de um arquivo binário, nós precisamos seguir três passos. O primeiro passo é localizar um registro a ser alterado. Eu quero alterar um registro, o primeiro passo é localizar o registro que eu quero alterar. Quando eu localizo esse registro, eu preciso posicionar esse ponteiro no início desse registro. Primeiro eu localizo ele. Como que eu localizo? Através de duas funções, ou a fseek ou fread. Eu posso localizar esse registro através da posição que ele se encontra dentro do arquivo ou através de uma chave de busca. Vocês viram na aula anterior que a busca por uma chave de busca faz mais sentido. Eu não vou conseguir guardar na cabeça qual que é a sequência dos registros que eu incluí no arquivo. Nem arquivo pequeno e muito menos um arquivo grande. Então faz mais sentido eu faço uma busca por um campo específico desse registro para poder encontrar ele. Para fazer essa busca, eu tenho que usar a função fread, porque eu tenho que ler esse registro primeiro para descobrir se é o registro que eu estou buscando. Quando eu faço essa leitura, eu passo desse registro. Então, o cursor, que é o ponteiro que está dentro lá do meu arquivo, ele passa desse registro e se posiciona antes do próximo. Ele passou desse registro, eu preciso executar o segundo passo, que é esse aí, ó, posicionar o ponteiro do arquivo no início do registro a ser alterado. Ou seja, eu preciso voltar ele, eu preciso ler e depois voltar. E o terceiro e último passo é escrever um novo bloco de bytes do registro usando a função fwrite. Então eu li o registro que eu quero alterar, descubro que é ele que eu quero alterar só depois que eu li. Então ele foi para o início do próximo. Então eu preciso posicionar ele no início desse registro, preciso voltar e depois, quando eu tiver com o cursor no início desse registro que eu quero alterar, eu uso a função fwrite e escrevo o novo bloco de bytes. Quando a gente realiza uma busca no arquivo, a gente precisa comparar uma chave de busca que o usuário forneceu na aplicação com algum campo lá do meu registro. Eu posso fazer busca por código do usuário, do cliente, posso fazer uma busca por CPF, posso fazer uma busca por nome, mas eu preciso comparar, quando eu estou fazendo essa busca, a chave de busca e um campo específico. Se esse campo for do tipo char, ou seja, uma cadeia de caracteres, eu não consigo fazer aquela comparação convencional. Se a chave de busca é igual a nome, por exemplo, né? Chave de busca igual nome. Eu não consigo. Eu tenho que usar uma função especial para isso, que é a função strcmp, que significa string, né? str de string, cmp de compare. String compare. Essa função ela aceita dois argumentos, que são os valores que eu quero comparar. E ela retorna para mim três valores, 0, 1 e menos 1. Se ele retornar 0, né, eu estou comparando duas cadeias de caracteres. Se ele retornar 0, se strcmp retornar 0, significa que são iguais.
Se ela retornar 1, as palavras são diferentes e a primeira palavra, palavra 1, ela é maior do que a segunda palavra. O que é maior? Comprimento? Não, maior se a gente for considerar uma ordem alfabética. Se a função strcmp retornar menos 1, significa que palavra 1 é diferente de palavra 2 e a palavra 2, numa ordem alfabética, ela vem depois da palavra 1, ou seja, a palavra 2 é maior do que a palavra 1. Nesse caso, se a gente for optar por fazer uma busca em um campo do tipo char, a gente tem que usar essa função strcmp e para usar essa função nós precisamos incluir a biblioteca cstring. Qual que é a desvantagem de se fazer uma busca por uma cadeia de caracteres? Vamos supor que a gente quer buscar por nome. String compare, strcmp, compara se o nome que eu estou buscando é exatamente o mesmo que foi cadastrado. Se ele tiver diferenças, mesmo que seja um espaço, um acento, enfim, vai dar que são diferentes. Então, nesse caso, se eu vou fazer uma busca por nome, eu tenho que implementar outras funções para fazer uma busca parcial. Então, eu digito um nome e eu quero mostrar a todos os clientes que possuem aquele nome no nome completo dele. Então eu faço uma busca por substrings. Tenho a string de busca e ela será uma substring dentro de cada um daqueles nomes. Então, quando ocorrer ela como substring, eu mostro na tela. É uma função mais complicada de se fazer, porque desse jeito aqui, strcmp, eu comparo se são iguais e pronto. Se a gente for buscar pelo nome parcial, aí a gente já precisa usar outros recursos. Se vocês quiserem, nos exercícios vocês podem, no caso, vocês podem, ao invés de buscar pelo código do livro, vocês podem buscar pelo título do livro. Vocês vão expandir esse código, não tem problema nenhum. Se vocês conseguirem fazer, sem problemas. Outros tipos de dados diferentes da cadeia de caracteres do char não precisa dessa função strcmp para poder comparar se são iguais. Então, se for um tipo inteiro, um tipo float, eu consigo comparar de forma convencional, ou seja, usando operador lógico igual. Certo, para a gente conseguir realizar a alteração de um registro, a gente vai sobrescrever o conteúdo do campo. Quer dizer que já tem eu tenho o registro guardado no arquivo e quando eu quero alterar esse registro, eu vou sobrescrever os campos que estão lá. Para sobrescrever um conteúdo, tem de duas formas. Eu posso pedir para o usuário digitar os dados, os novos dados, pelo teclado. Na hora de sobrescrever esse conteúdo no arquivo, eu não preciso fazer nada de diferente. Eu só recebo esses novos dados dentro de uma struct e escrevo esse novo bloco de bytes, essa struct, dentro do arquivo, porque eu li isso pelo teclado. Agora, se eu quiser sobrescrever algum dado, algum campo dessa struct com outro valor ou o valor de outra variável que não foi digitado pelo teclado, eu preciso usar outra função, que é a função strcpy, string copy. A função string copy ela é aplicável em cadeias de caracteres. Outros tipos de dados, inteiro, float, eu posso sobrescrever de forma convencional. O que é isso? Tem o cadastro de usuário e tem a idade. Eu quero que a idade dele receba 30. Eu posso falar que, por exemplo, uso.idade recebe 30. Essa é a forma convencional. Agora, se eu quero substituir o nome, por exemplo, uso.nome, eu não posso falar uso.nome recebe entre aspas, Rafael Feitosa, porque uso.nome é do tipo char, cadeia de caracteres. Para fazer isso, eu preciso dessa função strcmp.
Lembrando que eu só vou usar essa função quando eu vou sobrescrever o conteúdo do campo da minha struct que não foi digitado pelo usuário. Okay? Eu tenho isso guardado em outra variável ou é um valor fixo. Tá? Eu coloquei entre aspas que eu quero atribuir a ele. Essa função strcmp ela possui dois parâmetros, destino e origem. Destino é o campo da struct que vai receber a nova informação. E origem é o nome da variável ou o valor que vai substituir esse dado lá dentro do campo da struct. Lembrando que strcmp é só para o tipo cadeia de caracteres. Qualquer outro tipo é a forma convencional. Vamos expandir o nosso exemplo. A partir do exemplo 2, que a gente viu na aula passada, inclua no menu do programa a opção 3, editar. Então, essa opção 3 ela vai receber o código do usuário, não é a posição dele no arquivo, tá? É o código que ele foi cadastrado. Ele vai receber o código do usuário a ser alterado e as novas informações do cadastro. Então, vocês vão observar que eu só implementei só o switch case com a opção 3 nesse exemplo aqui. Quando vocês quiserem rodar esse código, vocês vão pegar esse código aqui do exemplo 3 e vão acoplar lá depois do case 2 no código do exemplo 2. Então aqui eu só tenho o switch case 3. Eu não vou escrever todo o código com todo o menu de novo, porque não faz sentido. Então qual que é o procedimento aqui que a gente usou para poder alterar o cadastro de usuário? Primeira coisa, ele pede a chave de busca. A chave de busca aqui no caso é o código do usuário, o número inteiro. Código que pode ser inclusive, por exemplo, um CPF, uma RG, um número que identifica ele e que seja único. Depois que eu receber essa chave de busca, eu vou abrir o meu arquivo no modo de leitura. No modo de leitura, mas também podendo fazer alterações. Okay? Pos vai ser uma variável que inicialmente vai receber -1. O que essa variável pos guarda? É a posição sequencial no arquivo de onde o meu registro que eu quero alterar está. Aqui em cima eu digito uma chave de busca, que é o valor do campo que eu vou buscar para o cadastro de cada usuário. Posição é a sequência, é o usuário que está na posição 0, 1, 2, 3, 4, 5. Por que eu tenho que descobrir que posição que é? Porque eu tenho que posicionar o meu cursor antes do registro que eu quero alterar e sobrescrever os dados. Eu tenho que ler e depois voltar. Nessa leitura eu guardo que posição que eu acabei de ler. Se ela bater com a chave de busca, eu retorno para uma posição anterior. Bom, aqui dentro do while eu vou fazer um laço de repetição, né? Vou fazer iterações, verificando enquanto não chegou no final do arquivo. Né? Enquanto não chegou no final do arquivo, né? Not file end of file, eu vou ler um a um os meus registros. Como eu abri o arquivo no modo leitura, ele abriu lá na posição 0. Eu vou ler o meu registro de 1 em 1, o tamanho do usuário, de 1 em 1, e vou guardar esses dados dentro da minha variável uso. E vou incrementar um valor na posição 0. Vou incrementar um valor na variável pos. Inicialmente ela tinha o valor -1. Agora que eu incrementei, na primeira execução do while, ela passou a ser 0. Ou seja, eu estou na posição 0. Na verdade, o cursor do arquivo vai estar já na posição 1. Só que esse pos, ele guarda o valor da posição que acabou de ser lido aqui na linha 8. Então eu li o registro da posição 0 e pos passou a ser 0. Para que eu vou usar esse pos? Para poder posicionar ele caso a chave de busca seja verdadeira. E como que eu vou descobrir se ela é verdadeira? Esses dados que eu acabei de ler aqui e guardei na
variável uso, eu vou verificar se código, que é o código do usuário, né, código.uso for igual à minha chave de busca. Se for igual, eu vou voltar, né, ele leu o 0 e foi para o início do 1. Se for igual, eu vou voltar para o 0. Né? Ou se for o 5, ele leu o 5 e foi para o 6. Se for o 5, eu vou voltar para o 5. Como que eu faço isso? Usando a função fseek. Agora eu vou usar essa variável pos. Vamos supor que o registro que eu quero alterar é o registro que está na posição 3 do arquivo. Então, ele vai ler aqui a primeira vez, pos vai ser 0, e isso aqui vai dar falso. Não. Não é isso que eu quero. Ele vai ler a segunda vez, pos vai ser 1, aqui vai dar falso. Vai ler a terceira vez e pos vai ser 2. Ou seja, ele está na terceira posição do meu arquivo. Então aqui já vai ser verdadeiro, uma suposição. Então o pos aqui vai ser 2. Está no registro de posição 2, 0, 1, 2, ou seja, a terceira posição do arquivo. Esse fseek ele vai posicionar dentro do arquivo dados usuário a partir da posição inicial do arquivo, né, 0, o tamanho da struct usuário vezes pos. Quem que é pos? 2. Então ele vai ler 2 registros, vai deslocar da posição 0 e vai passar pelo primeiro registro, depois vai passar para o segundo registro, vai passar pelo segundo registro e vai parar no início do terceiro, ou seja, ele pulou 2 registros. Por que ele pulou 2 registros e parou no início do terceiro, que é o que eu quero alterar? Porque ele multiplicou o tamanho do bloco de bytes aqui por 2. Porque esse pos aqui, ele se tornou 2 quando essa condicional aqui ela foi verdadeira. Então ele está exatamente onde que eu quero, no início do terceiro registro do arquivo, cujo índice é 2. Ele vai ler o novo nome, o novo login, seguindo, a nova senha, e como ele já está posicionado onde eu quero, é só eu mandar escrever com a função fwrite. Então eu vou escrever uso, né, que eu li nome, login, senha, eu vou escrever uso dentro do arquivo dados usuário. E depois eu break do meu case, né, e depois eu fecho do break do while, desculpa, que é esse aqui, que é o que vai ficar percorrendo todo o arquivo até encontrar. Se ele encontrar, ele já sobrescreve os dados e para, ele não vai até o final, porque código, teoricamente, é para ser único. Então ele para a execução do while, fecha o arquivo e para a execução do switch case. Agora, para a gente excluir um registro, existem 2 formas de se fazer isso, como eu já comentei antes, a exclusão lógica e a exclusão física. Na exclusão lógica, eu tenho que ter um campo lá na minha struct que vai ser, por exemplo, excluído. 0 é para não excluído e 1 para excluído. Quando eu quiser fazer uma exclusão lógica, eu percorro o arquivo até eu encontrar o meu registro e vou lá e troco. Né? Faço uma atribuição de valor do campo excluído daquele registro no arquivo de 0 para 1. Então ele passa a ser excluído. E aí, claro, a minha aplicação ela tem que mostrar somente os registros cujo campo excluído é igual a 0. Ela tem que estar programada para isso. Agora, a exclusão física é a remoção permanente de um registro. Aí já é um pouco mais complexo esse processo. Talvez a exclusão lógica, para nós, seja uma exclusão mais interessante de ser feita. Primeiro, porque ela é mais fácil. E segundo, dificilmente você vai ter a necessidade de excluir algum registro nos sistemas que você vai criar. Por que dificilmente isso vai ser uma realidade? Porque a gente não perde dado, a gente não joga dado fora. Se aquele registro passou a ser obsoleto para a sua aplicação, se você não quer mostrar ele mais, marque ele como excluído de forma lógica, mas mantenha o seu banco de dados. A não ser que você precise passar por uma reestruturação de sistemas, trocar o banco de dados, porque está lento, enfim. Mas, via de regra, não se joga dado fora. Você guarda o dado porque naquele momento ele não é interessante para você,
por isso você fez a exclusão lógica, mas futuramente ele pode ser. Agora, a exclusão física, como eu disse, é um processo um pouco mais elaborado. E vamos aprender como fazer isso. Para a gente fazer a exclusão física, nós precisamos seguir 4 passos. O primeiro é criar um arquivo auxiliar utilizando a função fopen. Por quê? Porque eu vou passar para esse arquivo auxiliar todos os registros do meu arquivo original, com exceção do registro que eu quero excluir. Então eu crio um arquivo auxiliar usando a função fopen. Então vou ter 2 arquivos ao mesmo tempo na minha aplicação durante uma exclusão física. Segundo passo, os registros do arquivo original são copiados um a um, com exceção do registro excluído para o arquivo auxiliar. Terceiro passo, eu vou excluir o arquivo original, que é o que tinha todos os registros, inclusive o que foi excluído. E no quarto passo, eu vou renomear o meu arquivo auxiliar para o novo, com o nome do arquivo original. Por que eu preciso renomear? Porque a minha aplicação ela está programada, ela foi codificada para ela acessar sempre aquele arquivo com aquele nome para poder fazer consultas, inclusões. Então, esse arquivo auxiliar é só no momento da exclusão. Quando eu fiz a exclusão, eu tenho que alterar o nome dele para o nome original, que vai ser a minha fonte de dados original. Para excluir um arquivo, eu vou usar a função remove. Vou usar a função remove e passo o nome do arquivo, ele exclui. Para renomear um arquivo na linguagem C++, é a função rename. Eu passo 2 parâmetros, o nome do arquivo que eu quero alterar, o nome, né, e o novo nome dele. Quando está assim, pessoal, nome do arquivo, nome antigo, novo nome, se eu colocar só o nome do arquivo e a extensão, subentende-se que esse arquivo está no mesmo diretório onde essa aplicação está sendo executada. Mas vamos supor que está em uma pasta diferente. Então tem que passar o caminho completo. Tá? Remove o nome do caminho completo. Se for Windows, C, /, tal, até o nome do arquivo. Para renomear também da mesma forma. Se ele não tiver no mesmo diretório da aplicação, eu tenho que passar o caminho completo. Agora que nós sabemos os 4 passos para poder fazer a exclusão, vamos incluir, a partir do exemplo 3, o menu com a opção 4, excluir. E eu quero receber o código do usuário a ser excluído e remover ele fisicamente do cadastro. Mais uma vez, eu só coloquei aqui o bloco de código responsável para a exclusão. E vocês têm que colocar esse bloco de código junto dos códigos das aulas anteriores e ir lá no menu também e colocar tanto a opção 3 para poder alterar, quanto a opção 4 para poder excluir. Bom, na linha 3 e 4 eu recebo o código do usuário que eu vou excluir. Então, aqui é uma chave de busca. Eu vou buscar o usuário para depois excluir. No exemplo anterior, eu busquei o usuário para mostrar. Aqui eu estou buscando para poder excluir. Na linha 5, pessoal, eu crio o meu novo arquivo auxiliar. E eu tenho que dar um nome diferente para ele. O original é dados usuários, aqui é dados usuários aux, de auxiliar. Eu vou abrir um novo arquivo. Essa extensão aqui, AUX, não importa, pode ser qualquer extensão que você quiser. O nome também pode ser qualquer nome que você quiser. Só que eu vou abrir ele no modo WB, porque é um arquivo que não existe. Então ele vai criar um novo arquivo para mim em branco. Na linha 6 eu abro o meu arquivo original no modo leitura apenas. E aí eu faço, entre a linha 7 e 13, uma leitura iterativa dentro do meu arquivo original e vou lendo no original e gravando no auxiliar, com exceção do excluído. Como que eu faço isso? Então eu uso um fread fora do while, leio o meu primeiro registro de usuário e enquanto eu não chegar no final do arquivo, então eu faço isso de forma iterativa para todos os registros.
enquanto eu não chegar no final do arquivo, eu verifico se o código daquele usuário que eu acabei de ler no meu arquivo original é diferente da busca. Se for diferente, quer dizer que ele não será excluído. Então, eu uso a função fwrite e escrevo esse uso que eu li aqui em cima, ó, é o mesmo, tá? Esse uso aqui é o mesmo que eu li na linha 7. Eu vou escrever ele no meu arquivo auxiliar. Então, tem que tomar muito cuidado aqui para a gente não escrever no arquivo original. Até porque não vai conseguir, porque ele foi aberto somente no modo leitura. Mas eu leio no original e escrevo no auxiliar. Isso quando o código desse usuário que eu acabei de ler for diferente da busca. Porque se for igual, é o usuário que eu quero excluir. Depois dessa verificação do if aqui, eu leio o próximo registro do meu arquivo original. Então eu tenho um fwid fora do while e um fwid antes de fechar o while. Porque eu vou fazer leituras sucessivas do primeiro registro até o último. Depois que eu fiz essas leituras e escritas, com exceção do registro a ser excluído, eu fecho o meu arquivo auxiliar, fecho o meu arquivo original, removo o arquivo original e renomeio o meu arquivo auxiliar para o nome do arquivo original, e esse break aqui é o break do case 4. Então, com isso, pessoal, nós implementamos a exclusão física de registros e encerramos o conteúdo de arquivos. Agora, para aplicar esse conteúdo, vocês vão dar continuidade no exercício que nós começamos a fazer para a construção de um sistema para biblioteca e vocês vão acrescentar as seguintes opções lá no menu que vocês já criaram: alteração, exclusão, empréstimo, devolução, consulta de livro e livros disponíveis. Na opção 2, alteração, eu quero que o usuário forneça o código do livro cadastrado, você faça uma busca nesse arquivo e permita alterar as informações do arquivo. O que seria interessante aqui na opção 6 de vocês implementarem? Na opção alteração, que é a opção 2. Talvez o usuário queira simplesmente alterar o número de páginas do livro. Então, para ele não ter que digitar todos os dados de novo, você pode implementar um mecanismo para ele digitar somente os dados que ele quer alterar. Por exemplo, o nome. Ele não quer informar o nome, então ele pula o nome, o título do livro, pula a editora, e aí quando ele chega lá no número de páginas, ele vai informar o número de páginas, e o que você vai fazer é confrontar o registro que já está no arquivo com esse campo que foi alterado, que é o número de páginas, e fazer a substituição somente desse número de páginas lá no registro do arquivo. É obrigatório fazer isso? Não, é só se vocês quiserem brincar mais com o código. A princípio, vocês pedem todas as informações do livro de novo para mostrar que vocês conseguiram localizar um registro no arquivo e fazer a alteração. Na opção 3, exclusão, eu quero que você receba o código do livro e remova ele do cadastro, remoção física. Na opção empréstimo, vai receber o código do livro, a data que foi feito o empréstimo, a data de devolução e o nome de usuário. E vai guardar esses dados lá na estrutura empréstimo, que é uma estrutura aninhada dentro da struct livro. Você vai preencher isso aqui. Preenchendo esses dados significa que o livro foi emprestado. Eu vou receber o código desse livro e preencher esses dados lá que o usuário vai informar. Na opção devolução, vai receber também o código do livro e vai limpar os campos do registro de empréstimo, que é esses aqui. Vai receber o código desse livro e vai vir aqui e vai limpar. Okay? Lembrando que data empréstimo, data devolução, usuário é cadeia de caracteres. E quando você vai substituir o valor de uma cadeia de caracteres que não é informado pelo teclado, você tem que usar a função strcpy. Volta aí nos slides que você vai ver como que usa isso.
porque você não vai substituir esses dados aqui com algo informado pelo usuário. Você vai limpar esses dados. E limpar esses dados é colocar algo em branco. Valor em branco. Seguindo, na opção consulta de livro, você vai receber o código livre e mostrar os dados na tela. E na opção livros disponíveis, você vai listar apenas os livros disponíveis para empréstimos. Ou seja, somente os livros que não possuem data de empréstimo, data de devolução e nome do usuário que pediu esse livro emprestado. Okay? E assim nós encerramos o código do nosso exercício e temos uma aplicação completa com gerenciamento de dados externo à aplicação, dados persistentes em disco, num arquivo binário, e nós encerramos também o conteúdo de arquivos. E nas próximas aulas a gente vai falar sobre ponteiros, alocação dinâmica, listas, filas, ou seja, outros tipos de estruturas de dados. Mas antes a gente vai reforçar esse conteúdo de ponteiros e alocação dinâmica, que é de fundamental importância para esses conteúdos. Até lá! Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.